quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. E nesta quarta-feira temos a possibilidade de concluirmos o circuito da liturgia da palavra deste 32º domingo do Tempo Comum, por termos já ultrapassado o capítulo 12 de São Marcos, depois o primeiro livro dos Reis, com a viúva de Sarepta, e agora estamos nos encaminhando para ouvir a carta aos Hebreus, que estamos lendo de modo cursivo já nesses domingos anteriores. Estamos no capítulo 9 da carta aos Hebreus, versículos 24 a 28. Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para se apresentar agora na presença de Deus em nosso favor. E não entrou para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra cada ano no santuário como sangue alheio. Neste caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas ele manifestou-se uma só vez na plenitude dos tempos para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como está determinado que os homens morram uma só vez e a seguir haja julgamento, assim também Cristo, depois de se ter oferecido uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, aparecerá segunda vez, sem a aparência do pecado, para dar a salvação àqueles que o esperam. Um espetáculo de texto comparável ao grande tratado teológico da carta aos Romanos, mesmo não pertencendo aos escritos do domínio da tradição paulina. A carta aos Hebreus caracteriza-se por esta configuração sacerdotal de Cristo. Isto é, que a sua vida não teve somente um efeito histórico, um efeito imediato, mas que nesta única vez ele exerce plenamente o sacerdócio. Não aquele para um templo feito pela mão humana, que foi destruído várias vezes e continua destruído no presente, mas para o santuário verdadeiro, que é o céu. Deus designa um sacerdote definitivo. Por isso a palavra rapax, uma só vez, significa sem dúvida nenhuma que o cristianismo, pelo mistério da liturgia, é a celebração da única vez. Um ato capaz de englobar o passado, o presente na celebração e o futuro, que é o horizonte da liturgia. Porque diz o texto, se assim não fosse, Jesus estaria sofrendo desde de Abel, como assim é colocado na analogia sacerdotal, e durante todos os séculos. Claro que são figuras do Cristo, mas são figuras do único, sumo e eterno sacerdote, capaz de espantar definitivamente a morte. Por quê? Porque esta única vez foi exatamente a paixão e morte daquele que, fazendo-se homem, semelhante aos homens do pecado, aparece, manifesta-se
diz São Tito, o grande pastor de nossas almas, manifestou-se na carne, isto é, manifestou-se a nós, nas condições da nossa humanidade, exceto naquilo que não pertence à comunhão de Deus com os homens, ao contrário, o pecado. A comunhão de Deus com os homens supõe que nesta união já esteja sanada aquilo que separa de modo indelével os homens de Deus, que é a culpa e o pecado original. Assim sendo, o texto apresenta-se com belas expressões que nos ajudam a imaginar e a rezar esse texto. Primeiramente, volto ao tema da comparação a um sumo sacerdote, chamemos-nos pelo nome, Caifás e Anás, que entram uma só vez no templo, ou melhor, perdão, que entram todos os anos no templo para o grande sacrifício da Páscoa. Agora não se trata disso. Agora Cristo manifestou-se uma só vez, e aqui vem a expressão tão querida pela literatura paulina, que é a plenitude dos tempos. Pleromaton chronon. Esse instante irrepetível, mas ao mesmo tempo que contém toda a potência da realidade. Uns instantes da paixão, morte, ressurreição de Jesus, unidas e unificadas, articuladas com toda a sua palavra e vida, porque Karl Rahner gostava de chamar isto, com a tradição da Igreja, a encarnação redentora, que não é somente o fato do Natal, mas é o mistério da redenção uma única vez com o nascimento de Cristo. Mais ainda, não haverá mais julgamento, como em cada sacrifício, de uma só vez, ele destruiu o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Anotem isso. Toda vez que você vai à igreja, vai de modo correto, como bom católico, estiver bem vestido, digno da celebração eucarística dominical, ou qualquer outra ocasião, quando você vai e respeita o silêncio na igreja, outro sinal péssimo da doença católica contemporânea, que é aderir ao barulho e querer incluir o barulho na vida de oração pessoal e da própria comunidade. Por fim, vangloriar-se da cruz de Cristo. Pois na cruz de Cristo, uma só vez, o pecado foi destruído. A relação é pecado e o sacrifício de si mesmo. Não é uma simples evocação, um desejo. Agora está na moda falar de sonho de Deus, umas tolices imensas que querem passar por poéticas, mas na verdade ocorre no centro da história, na trigonometria significa no ponto 00, ocorre a destruição do pecado. Quando tomamos consciência disso, tomamos consciência de que apesar de nossas fraquezas, nós fomos redimidos do pecado original. E o fomos, primeiro, pelo alto sacrifício único de Cristo, e do outro lado, pelo batismo, que a cada um de nós, ou melhor, em cada um de nós, removeu-nos a mancha do pecado, para fazermos parte desta multidão vestida de branco, lavada no sangue do Cordeiro, no único sacrifício, apta ao louvor de Deus, à liturgia, e apta à casa de Deus, que se chama Nova Jerusalém, ou simplesmente para nós católicos, o céu.